Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como é que estás, Hugo? Estás muito de fato de treino, não é? Estou, mas sabes que a linha entre o fato de treino e o hipster é muito tenue. Sim, e hoje em dia o fato de treino já é mais... A pandemia normalizou o fato de treino, é o que eu sinto. É verdade. Eu saio à rua de calça de fato de treino para ir às compras, coisa que antigamente era muito raro fazer. Eu também já saio à rua de fato de treino. Durante muito tempo o fato de treino para mim era anátema, não é? Era maldição, não podias... Fato de treino era quase usar meia branca, não é? Sim. E hoje em dia não, hoje em dia vou... então quando vou passear o cão, fato de treino faz parte. Mas tens um fato de treino de marca, não é? Não. Não é? Não. Essas listas são duas, não são três. Então pronto. Neste caso, eu não considero isto um fato de treino. Ok. Por duas razões. É tipo um casaco. Ok. É um casaco da Adidas que foi herdado. Eu já aqui falei dele. Seabra, ele também ouve o podcast. Seabra é filho de uma amiga minha, é um adolescente calmeirão e dá-me roupa. Ok. E eu aceito toda a roupa que ele me dá. Portanto, eu, tal como o Nadal é patrocinado pela Nike, eu, o Gonçalves, sou patrocinado por Manel Seabra. Tenho montes de hoodies dele. Manel Seabra não é nome de adolescente, deixa-me que diga. É nome de Presidente da Câmara de Mãe Martins, da Junta de Mãe Martins. Sim. E então tenho a agradecer. Ainda agora me ofereceu uns New Balance novinhos. E portanto estou muito agradecido a este adolescente. Normalmente é o contrário, é o adulto que dá coisas ao adolescente para abusar sexualmente dele, o chamado grooming. Sim. Mas era o que eu ia dizer, tu usares roupa dada por um adolescente também pode ser estranho, não é? Pode ser estranho para quem ouve. A mim cai-me muito bem, já poupei centenas de euros. E esta foi uma das coisas que ele me deu, que é um casaquinho da Adidas, que é assim meia estação, é bom para este tempo, estás a ver? Sim. Eu gosto muito da expressão meia estação. É. E então tenho... Agora, voltando ao fato de treino, ainda assim, eu tenho várias calças de fato de treino do chinês. Não é de um chinês qualquer, é tipo, não roubem um chinês, é de uma loja... É feita por chineses, não é? E comprada numa loja propriedade chinesa. Sim. Mas eu não gosto do fato de treino que tem a perninha cá em baixo, tem aquela coisinha que fecha a perna. Sim, também não gosto. Tenho um desses, mas não é o meu preferido. Eu gosto da calça um bocadinho maior, mais aberta em baixo. Sim, às vezes fica assim, tipo calças de Aladino, não é? Depois ficam meio a boiar, ou então fica muito skinny, sim. Mas tu aumentaste peças de guarda-roupa de fato de treino desde a pandemia? Tens mais? Sim, tenho. Tenho muita calça. Uma vez que fui à Primark e comprei umas 4 ou 5 calças de fato de treino. E um hoodies já que normalmente é como eu ando, mas assim uns hoodies mais de andar por casa. Mas não tenho fato de treino completo, por exemplo. Não tenho. Okay. Aquilo que é calça e casaco com dizer, não tenho. Tenho um de cor de pele que comprei na altura para o videoclipe do Gandim, para fazer o Cerelac na Cova da Moura, mas não ando com ele. Mas não tens andado com ele? Às vezes ando só com a parte de cima ou só com a parte de baixo, mas a parte de baixo depois parece que ando nu na rua. Para quem vê. E se estivesse todo rapado, não é? Sim, se tivesse um golfinho. No entanto, estávamos aqui... Agora ia dizer uma coisa e com a imagem do golfinho desconcentraste-me. Dos fatos de treino, o que é que eu ia dizer? Olha, varreu-se-me.
Não devia ser nada de importante. Olha, vamos então, antes de avançarmos, há que dizer que Guilherme Duarte tem um anúncio inacreditável para fazer a todos os ouvintes, certo? É verdade, é verdade. Estão à venda, supostamente, quando isto sair, a não ser que haja agora um atraso gigante e isto só fique à venda daqui a uns tempos. Vamos sempre lançar o podcast esta semana, mas a partir de quando estiverem a ouvir isto, já estão as novas datas do meu espetáculo à venda, uma segunda vaga, tal como o Covid teve várias vagas, também este vírus do meu espetáculo terá, depois de todas as datas esgotadas de 2022, foi mesmo tudo à vida, e vou anunciar mais umas quantas, e assim muito de repente, vai ser Esposende, Alcanena, Rio Maior, Estarreja, Porto de Mós, Braga outra vez, Tomar, Maia, não da Maia, isso será depois cá numa terceira vaga para fechar a tour, Vila Real, Espinho, Covilhã, Lourinhã, Almada outra vez, Ponta Delgada em São Miguel, Póvoa de Varzim, e não do Varzim, Albufeira, Guimarães outra vez, Porto outra vez, Cartacho, Setúbal e o Coliseu de Lisboa, que já estava à venda. Foda-se, são montes de datas. São 20 novas datas, mais Setúbal, Lisboa que já estava à venda, e é isso. Então o teu ano de 2023 vai ser muito mais ocupado do que tu tinhas previsto. Isto é tudo até junho. Ou seja, estas datas são todas entre janeiro e junho. Depois, mas pronto, o primeiro semestre de 2023 vai ser bastante mais ocupado. Já estava previsto, sim. Já? E ainda devo anunciar mais algumas, mais umas 10, depois em janeiro ou fevereiro, assim, para preencher ali o maio e o abril, que ainda tem alguns buracos. E é isto. E se calhar talvez fazer uma da Maia depois do Coliseu, porque acho que fica giro. E como terminei, mas para isso tenho o Coliseu que escutar. E ainda falta muito tempo. E pronto, é isso. Vai estar tudo à venda. Se for ao meu Instagram, no link da bio estão lá tudo. A maioria das datas estão na Ticketline, mas algumas estão na Ball. Portanto, se não encontrarem na Ticketline, vão ver à Ball. Estão lá 4 datas ou 5. Mas está tudo, vai ter tudo, os links todos no link da bio. E no Instagram e no Facebook. E essas coisas todas. Tu és os Coldplay da comédia nacional. Não, penso que haverá. Sem ofensa. Sim. Penso que haverá outros. Há gente que vende bem mais do que eu e mais rápido. Não são muitos também. Acho que estou assim num top jeitoso, que nunca imaginei estar, nem nunca imaginei que a primeira parte da tour esgotasse tudo. Sim. Sem precisar de chupar pizzas. Sem precisar de chupar pizzas, sem precisar de meter dinheiro em promoção, em outdoors e cartazes. Nem ir a programas de televisão, nem ser entrevistado para jornais. Também não há nada de mal nisso. Não há, mas foi fixe, porque às vezes é preciso esse esforço de promoção. E não foi preciso, ainda bem. E pronto, e portanto estou contente e muito obrigado a todos os que compraram bilhete e foram ver, e obrigado por, espalhem a palavra se já foram ver, partilhem com os amigos a palavra do Senhor Guilherme, e digam que se forem ver o espetáculo e não saírem a meio, têm um lugar garantido no inferno, e que o inferno é muito mais divertido que o céu, certamente. Portanto, muito mais. É isso, muito obrigado. Muito bem, olha, começou o Mundial. É verdade. Já falámos dele aqui anteriormente, mas é um tema inevitável, não é? Porque apesar de toda a controvérsia, continua a estar em todo lado. Estava a ver aqui, ainda não vi nenhum jogo, não sei se já viste algum jogo. Não, também não vi. Nem resumos, nem nada, ainda não vi. Okay. Vi ontem os resumos do dia e, portanto, sou uma pessoa indecente, não é? Porque estou a colaborar. E hoje, antes de vir aqui gravar, estava a ver os resultados do dia e houve a primeira grande surpresa. Eu vi que fui ao café e vi que a Arábia Saudita ganhou a Argentina, não foi? Exatamente. Pimbas. Toma, chupa, Messi, chupa. Deve estar o Ronaldo todo contente. Pois, a Arábia Saudita, esse portento dos direitos humanos, sim, também a ganhar, sim. Também não vi a cerimónia de abertura, porque a verdade é que eu nunca vejo. Espetáculos de variedades era nos anos 80. Sim. Por exemplo, já não, quando dava na televisão espetáculos de variedades, as pessoas iam lá cantar e não sei o quê. Não tenho culpa para essas coisas. É tão bonito o show de luz e cor. Imagina que era Metallica com José Cid. Sim. Estás a ver? Um mix. Eu via o José Cid a cantar entre o Master of Puppets. Sim. Queria ver. Ou então os Metallica a tocarem o Favas com Chouriço do José Cid. Isso vi. Agora sim, ver parece que houve polémica, não foi? Com o Morgan Freeman. Foi cancelado. Pronto. Ok. Porque ele fez a narração e a apresentação da cerimónia, não é? Pelos vistos, lá em pessoa, com a sua voz. E pronto, e as pessoas criticaram muito alguém que
que tem o seu nome vindo de famílias libertadas pelos escravos, escravos libertados, Freeman, acho que o apelido vem mesmo daí. E que é uma voz ativa. Que é uma voz ativa, já fez na filmes. comunidade negra. Estar num país onde que é assente em mão de obra escrava, não é? Da África. Já viste? Olha esta coisa incrível que é: os seres humanos às vezes são incoerentes. É verdade. Já viste? Mas por acaso, custa-me a perceber porque é que ele fez. Porque ele não precisa do dinheiro. Essa é uma velha questão que se põe a pessoas que têm muito dinheiro, que nós achamos que têm muito dinheiro. Sim. E eu já ouvi alguém responder a isso, que é: quando tens muito dinheiro, também tens muitas despesas. Ou habituas-te a ganhar muito dinheiro. Ou seja, o facto de teres muito dinheiro não implica... Nós é que pensamos a pobre, não é? E pensamos, se eu tenho... Imagina, eu tenho 10 milhões de euros, posso abdicar a receber 1 milhão, o que for. E eu acho que algumas destas pessoas, não todas, obviamente, mas estas pessoas têm muitas despesas. Olha, o caso do Nicolas Cage, não é? O do Wesley Snipes, que entraram em falência e eram também foi fuga aos impostos também, não é? Também. E depois multas. Mas, e que se calhar deve ser tentador pensares, olha, eu pago-te... Não sei quanto é que vais... Pois, eu não sei a quantia. Vais ao Dubai e voltas, vais num dia, voltas no outro, e pagamos-te 2 milhões de euros. Aí era na boa, porque o espetáculo, aquilo é no Qatar, não é? Isso, portanto, e ao Dubai e vinha na boa. É isso. Já viste o meu racismo? É tudo igual para mim. Tudo igual, Usam toalhas na cabeça, são por acaso estive a ver hoje, estou a escrever um texto sobre isso, se o Qatar fazia parte dos Emirados, mas não. Não. É ao lado, mas não. Aliás, uma das questões que o Qatar optou por fazer, comprou este Mundial, tem a ver com a cisão que existe com os outros Emirados e com alguns países, porque sendo sunitas, estão mais próximo dos xiitas do Irão. Aliás, houve um embargo dos países à volta, dos Emirados, ao Qatar, e não entrou na nova aliança de países árabes que fizeram, que assinaram acordos de paz com Israel. São mais fedidos, não é? No Qatar, são um bocadinho mais fedidos. Um bocadinho mais rigorosos. Mas lá está, estranho. Imagina, não sei quanto é que lhe terão oferecido, mas é um gajo que ganha alguns milhões por ano, não é? Claro. Repara agora, será que lhe ofereceram, imagina, uma mala com 200 milhões? 200 milhões não diria. Mas poderiam oferecer. Sim, mas está ao alcance deles. Sim, está ao alcance deles. Mas depois há outra questão que tu podes perguntar. Foi 300 mil milhões. Imagina, uma coisa é tu seres um gajo de 20 e tal anos, ou até 30, 40, o que seja. O gajo não tem muito mais anos para gozar o dinheiro. Sim. Ele deve ter quase 80 anos. Sim, sim, se não tiver mais. Pronto, e mesmo uma coisa que é, mesmo que tenhas descendentes, tu não precisas... Aliás, acho que nem é bom tu deixares grandes fortunas aos teus descendentes, não é? Imagina, eu se fosse o ultramilionário, eu acho que não deixava o dinheiro todo ao meu filho. Não. Deixava-lhe tipo... Deixas 10% e o resto... Deixas aqui uma cena, não sei o quê, mas não vais ficar com este dinheiro todo. Não precisas dele, não é? Mas olha, em relação tem 85 anos. Se calhar também foi um pirete, foi tipo, olha, apetece-me arranjar drama na minha vida. E não estou a dizer que ele não o devia ter feito, atenção. Estou só a dizer que não percebo alguém que tem esse dinheiro e essa imagem até de pessoa boa e respeitada. Sim. Ele sabia que ia dar merda, não é? E está disposto a isso é que me faz agora aceitar dinheiro. Sabia, com 85 anos se calhar já não sabe, se calhar já está tipo, a malta também aceita dinheiro, é que o Ricky Gervais dizia da Apple para fazer o streaming, filmes para a Apple, e a Apple também tem mão de obra escrava, não é? Que ele dizia, se os talibãs criassem uma plataforma de streaming, vocês estavam todos a telefonar aos agentes. E portanto acaba por ser um bocadinho igual aos outros ali, apesar de estar mais presente nesse espetáculo, mas acho estranho fazerem, a não ser que o gajo precise mesmo do dinheiro, tenha boa de dívidas, pode acontecer isso, né? Pode dar-se esse facto, esse caso. O gajo que andou lá no lar onde ele está, andou a jogar à sueca com os outros velhos muito ricos e se calhar agora deve muito dinheiro lá. Sim, o Jack Nicholson e os outros. Fez uma renúncia e fodeu-se. Olha, mas em relação ao futebol, é engraçado porque, para já, todos aqueles elementos cómicos dos adeptos pagos, não é? Sim. Não sei que para quem não viu, todas as relações foram recebidas por adeptos a gritar, tipo, ultra entusiasmados, mas eram todos pagos, ou seja, é engraçado porque... Mas estes são os imigrantes com sorte, porque houve os que trabalharam escravos e que morreram na obra. Morreram na obra. Estes são aqueles, isto é a imigração de primeira categoria que só tem que abanar uma bandeira. Mas quantas horas? E que calor é que está? Também não sabe, não é?
E era muito engraçado ver. É verdade que hoje em dia as nações europeias têm uma variedade étnica muito grande, não é? Tens jogadores de todos os pantones a jogar da Suécia à França, a Portugal. No entanto, tu vias claramente que aqueles adeptos não eram adeptos da Holanda ou da França, não é? Sim, o da França foi que tu me mandaste a imagem. Sim. E eu disse, olha, esse até podia ser, porque a França realmente tem uma comunidade muito grande de magrebinos e de indianos e paquistaneses. E, aliás, a seleção deles é muito... Mas mesmo assim o perfil racial é um bocadinho diferente, porque é mais africanos, não é? Africanos do norte ou africanos subsaarianos, e aqueles que apareciam na fotografia que eu te mandei eram mais do sudeste asiático. Não sei, lamento o meu racismo, não sei muito diferenciar entre da Argélia, Marrocos e... São diferentes dos Bangladesh. E de Paquistão e Bangladesh. São diferentes. São diferentes. E tu sabes, no fundo tu sabes. Se não, mas não sei distinguir. Se eu estava a andar no meio de Marrakech e metem-me lá um gajo do Bangladesh, eu não vou olhar e dizer, olha aquele gajo ali deve ser do Bangladesh, não é de cá. Mas pronto. Mas então é engraçado porque não só isso causa algum riso, não é? Tu veres aquelas pessoas... pagas, é uma espécie de Truman Show das Arábias, não é? Sim. Tudo é fabricado. Tipo, os estádios, ninguém vai jogar naqueles estádios nunca mais. Tipo, não há, o Qatar não tem uma liga de futebol que vai ocupar aqueles estádios, não é? E é muito engraçado porque é tudo construído de uma forma efêmera, não é? Nem vou falar da pegada ecológica daquilo, nosso sabes que eles... de Leiria, do Algarve, mas é muito pior ainda, que não é pior, não é? Sim, claro. Não sei se sabes, mas eles compraram supostamente o Mundial é 0 pegada ecológica porque eles compraram uma série de créditos que tu podes fazer isso, não é? Tipo, investirem em não sei quantas em todo o mundo, investiram não sei quantas centrais eólicas, então anularam a pegada ecológica, supostamente. Mas estava-te a dizer que é tão cómico que a fotografia que eu te mandei ontem, as bandeiras não são iguais, não é? Não viste aquela bandeira portuguesa que em vez de tinha uma esfera armilar tinha uma espécie de uma bola de Berlim, como alguém disse. E ontem eles escreveram, a bandeira dizia France, sim. Pois eu vi e pensei assim, será que isto se diz assim em alguma língua? É assim que se escreve França? Não sei, mas em francês não é, não? France com O. Sim. E os gajos da Argentina tinham depois emblemas do Brasil, tipo cenas, ornamentos do Brasil, que é só a seleção rival, não é? Sim, é muito bom. É o gajo com a camisola do Porto e o cascol do Benfica. Tudo um mega plano. Se calhar o verdadeiro sonho lá do príncipe ou do emir, ou não sei quem é que ele o gajo é um cómico e é um master of ceremonies. Sim. E isto é tudo, é uma espécie de Squid Game. Sim. Só que em vez de morrerem pessoas ele gosta de fazer estas brincadeiras. Está a jogar ao Sims, a malta dos Emirados e desses países e esses gajos do petróleo estão a jogar aos Sims, aquelas cidades só com os cheats. Um gajo podia pôr o dinheiro todo no Sims e construir um casarão e eles estão a jogar aos Sims na vida real. E às vezes morria gente nos Sims. Um gajo às vezes estava a fazer a parede, esquecia de fazer uma porta e o gajo mijava-se e cagava-se todo ali entre 4 paredes e morria. E também acontece. E é igual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o que é engraçado no futebol é que futebol é, para muita gente que gosta de futebol, é alegria, é escape, é beleza, é emoção, não é? Todos nós. E o Mundial tem muito disso. O Mundial tem muito do imaginário de uma infância, não é? Justamente estava ligado ao verão. Até nisso é diferente, não é? Este Mundial é no inverno, tudo é diferente. Isso faz diferença. Um gajo antes saía da praia com calor e via um jogo, ou com uma esplanada, a beber uma cerveja. Logo, e vais ter com os teus amigos. É tudo um espírito diferente. Até isso foi subvertido. E eu entendo que o futebol seja isso. Mas é engraçado porque o futebol, eu percebi isso ao longo da minha carreira enquanto trabalhava como jornalista. É também uma área de total impunidade e suspensão da razão. É religião. Por isso é que é uma religião. Claro. Eu lembro quando fiz o Portugal Meu Amor e o programa dedicado ao futebol foi o que gerou menos interesse e menos audiência. Tipo, a crítica, tu criticares, não, porque é que nós somos a pergunta era, porque é que somos uma sociedade tão futebolizada, não é? Isto que tu estás a falar, mas quase uma suspensão do pensamento crítico. Quando eu escrevia crónicas nos jornais sobre futebol, eram as menos lidas. A ideia de tu criticares esta realidade, ou criticares ou pelo menos chamares a atenção, não interessa às pessoas. Não é uma cena que não apetece lidar com isso, não é? E é muito curioso porque eu acho que já dei esse exemplo aqui há muito tempo, que há um gajo que eu conheço e isto imagino que se aplica a outras pessoas, que é
está sempre nas redes a criticar a corrupção dos políticos, os socialistas, os partidos do poder. No entanto, é um adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto, do Pinto da Costa, está sempre a elogiar o Pinto da Costa, e tem várias fotografias publicadas com o macaco da claque dos Super Dragões. Suspende, não é? Suspende-se a razão. Não sei. Eu não sei se é pessoal achar que o futebol é um tema menor, por um lado, ou seja, que não é assim tão. Não é políticos, não é empresas a roubar, não é o Estado a roubar, não é. E então acham que a corrupção no futebol é tipo, pá, aquilo é um jogo, deixa a malta. É tipo fazeres batata na sueca, estás a ver? Entre fazeres batata na sueca e fugires aos impostos, eu acho que fazem essa distinção um bocadinho. É tipo, pá, o gajo é bater e tal, pá, mas olha, aquilo é um jogo também, não interessa muito. Mas não é bem assim, não é? Até porque há perdões de dívida e de bancos e fugas aos impostos que depois a malta tem que pagar. Não é assim tão diferente. Mas tu tens a corrupção desportiva em si é menos, não é, do que a corrupção financeira ou económica. A corrupção de resultados desportivos é realmente só grave. Um jogo, é tipo, pá, é um batuteiro, não é? E não vem daí o mal ao mundo, por norma. Mas normalmente depois estás ligado a autarcas, a terrenos, a montes de... E é um sinal de que as pessoas que chegam ao poder... Sim. E depois também tens uma certa impunidade, porque a verdade é que, pá, se é verdade, já tiveste políticos presos e condenados. Eu não me lembro de muitos dirigentes, não é? O Valdir Azevedo não foi? Chegou a ser condenado o Valdir Azevedo, não me lembro. Acho que sim. Fugiu para a Inglaterra, não foi? Tens o Coisa que foi preso, não é? Não sei como é que está agora. O Vieira, preso preventivamente. Não duvido que deem alguma coisa. Mas tens as claques, tens violência, tens corrupção... E é o que tu dizes, se calhar as pessoas desvalorizam. E repara, eu até entendo que o futebol possa ser escape, mas é escape no jogo, ou seja, escape, tu estás com os teus amigos a ver e a divertir-te e a gritar e a celebrares um golo e até tu podes mandar o árbitro para o caralho quando estás a ver o jogo, eu percebo isso. Mas depois não suspendes tudo, não suspendes coisas, pá, do funcionamento normal da tua vida, não é? Como a questão da impunidade. E isso vê-se, isto porquê? Porque o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República, não todos ao mesmo tempo porque não é permitido por lei, mas em algum momento vão ao Qatar. E isso eu já não entendo muito bem. Porque, pá, eu entendo que o cidadão comum, pá, suspenda, vá ver o jogo, diga, ok, tudo bem, passa ou contra, mas eu gosto de futebol. Depois podes criticar ou não, mas eu entendo. Agora, a Presidente, por exemplo, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que não vou. Não é? E eu achava que se calhar um magistrado da nação devia dizer, ok, entendo que se faça, apoio a seleção, mas não quero ir. E eu acho que há este espíritozinho, já quando foi do outro, acho que foi do Europeu ou do Mundial, dos bilhetes que a Galpa arranjou para os deputados, estás a ver? Toda a gente a querer ir. É uma cena muito infantil, tipo, e há algum momento em que especialmente estas pessoas têm que ser os adultos na sala, não é? Não sou eu nem tu, não é? Pois, não sei, aí tenho sempre um misto, porque é tipo, ok, não vou, mas fazemos negócio com eles, compramos-lhes cenas e vendemos-lhes cenas. Mas repara, deste um bom exemplo, que é, uma coisa é, tu quando estás na política, tu não és sabes que não vais ser puro, ou seja... imagina, Portugal tem que lidar com... Tu podes dizer, mas a China... mas Portugal tem negócios com a China e se não tivermos estou aqui a dizer se calhar um disparate, mas há um rombo na balança comercial, ou seja, tu sabes que quando és um chefe de Estado, como foi o Obama, que vais comprometer alguns dos teus princípios porque valores, coisas mais importantes se levantam, não é? Para a estabilidade, para a paz, o que seja. Ir ao Qatar ver um jogo de futebol não é isso. Certo, sim. Percebes? Sim. É só isso que eu quero dizer, que não é a mesma coisa. Sim. Há uma gradação. Mas olha, para quem se quer sentir... para quem não vai ver os jogos e quer fazer alguma coisa, pode ir à Amnistia Internacional e fazer uma doação, porque a Amnistia Internacional tem tentado acompanhar as famílias de imigrantes que morreram e que ficaram muitos deles na miséria porque era o único ganha-pão. Também tive a ver, há uma lista de organizações não governamentais no Qatar que ajudam imigrantes e que faz outro trabalho a favor das minorias e ou façam uma doação, ou se querem mitigar o vosso pecado por, como se fazia antigamente, pagava-se bulas, não é? Ao Papa e à Igreja, não é?
façam isso, vejam os jogos e paguem, tal como o Qatar fez para poder poluir, comprou créditos de CO2. Sim, eu acho que quem não vai ver os jogos, nem nada, já não ia ver. É o que eu acho. Mas eu, por exemplo, estou muito mais desinteressado deste Mundial. Mas eu acho que tem mais a ver com a conjuntura de ser no inverno do que de ser no Qatar. Ok. Acho eu. Não estou a ver ninguém que vai deixar de ver os jogos de Portugal ou os resumos por essas questões. Acho que quem não vai ver é aquelas pessoas que já não viam ou que viam só porque sim, por evento social e não por gostarem de ver. É a malta que gosta de basquete. Quem não vai ver. É o que eu acho. E acho que há muita gente que diz que não vai ver e vai ver às escondidas. Isso então. Não, isso de certeza absoluta. Que o pessoal teve a dizer o Mundial da Vergonha, e vai ver às escondidas. Sim, vai ver tudo. E vai ver. Aqui não precisa porque o jogo vai ser. Mas olha, é uma boa altura para piratear, não é? Não é preciso que vão dar todos os jogos de Portugal em canal aberto, não é? Mas é uma boa altura para piratear, porque não estás a contribuir para o que foi pago de direitos de transmissão ao Qatar ou à FIFA. Não é? É verdade. Podemos fazer pirataria de consciência tranquila. Somos quase ativistas de ver os jogos em pirataria. Fica a sugestão, não queres dar dinheiro à Amnistia Internacional, vê os jogos em sites piratas e estás a fazer... É basicamente a mesma coisa. Sim, é basicamente. Muito bem. Olha, um dos temas da semana foi várias reportagens que saíram em vários meios sobre a polícia. Sobre alguns elementos da polícia que em grupos fechados das redes sociais publicam mensagens de ódio, xenófobas e misóginas, já lá vamos. Este é interessante do ponto de vista jornalístico porque é um consórcio de jornalistas de vários meios, portanto trabalham independentemente dos meios onde, portanto, tinhas da SIC, tinhas do 74, tinhas de vários jornais, e porque partiu de elementos das forças de segurança, ou seja, partiu de polícias que sabiam que isto estava a acontecer e que disseram isto precisa de ser denunciado, e então contactaram este consórcio de jornalistas. Depois tinha vários especialistas, investigadores digitais, que foi através destes agentes é que conseguiram entrar nesses grupos, porque são grupos fechados. E eu queria só fazer um pequeno aviso antes de começarmos, porque é sempre um tema delicado este da polícia. Um é que vamos estar a falar de cerca de 600 polícias, num total de 40 mil efetivos da GNR e da PSP. Dois é que, e acho que partilhas disso, depois tu me dirás, é que eu não concordo nem com o manicaísmo de aquela coisa do se és contra a polícia és um traidor, nós temos que apoiar as nossas forças de segurança, como também não assino por baixo as pessoas dizem a polícia é toda má e tem de acabar, não é? O defund da polícia. Sim, claro. A polícia é uma instituição necessária, precisa de ser apoiada, como é precisa de ser cobrada. Claro. E cobrada com mais, e tem que ter mais responsabilidade. Qualquer outro tipo de profissão tem que ser responsabilizada de maneira diferente, tem mais poder e mais autoridade, não é? Ora, aí está. E porque tem armas, não é? Tem armas e cacetetes. Tem que ser mais fiscalizada e responsabilizada. Tal como os médicos, têm uma missão que se distingue pela responsabilidade e pelo poder que eles têm, não é? E como tal, ou seja, isto para dizer o que vamos tentar falar disto como adultos sensatos e não pessoas entrincheiradas. Quem é que pensou nisto também? Porque isto fala da polícia dá sempre problemas. Foram os repórteres que fizeram estas reportagens, porque a reportagem da SIC, por exemplo, começa com uma homenagem a todos os polícias que honram a farda. Que é logo para, estás a ver, tipo, não... Até porque há ameaças de morte. Há vários jornalistas que já receberam ameaças de morte. Até aquele gajo do Inimigo Público, o Luís Pedro Nunes, já teve ameaças de morte. Também já tive, alguns polícias e militares. Já? É. Aquela ameaça de morte online, não é? Mas sim, acho sempre giro. Quando vou ver o perfil é tipo um polícia ou um militar. Mas lembras-te que piadas é que eram? Uma delas foi piadas com Vila Real, por exemplo. Com a cidade de Vila Real. E apetece, tipo, não era este gajo, não devia nunca mais ser polícia na vida. Sim. Claro que, mas pronto. Então, mas com Chega também já aconteceu. Mas não só, o futebol acontece. Qualquer piada
E eu percebo, eles não estão ali na qualidade de polícia quando estão a comentar, não é? Mas essa é a questão. Já fui ameaçado por médicos, não é? Mas tu não queres um polícia que, em qualquer outra qualidade, tenha esse tipo de atitude. Claro, exato. Não queres. Obviamente. Não Sim, cabe, sim. não cabe. Sim, Não cabe. Tal como não queres um médico que seja alcoólico. É. Não é? Sim. Não... mas ele só bebe... Imagina, quando ele bebe é que para de tremer das mãos. Se eu for ser operado e o gajo estiver a tremer toda, pá, preciso aqui de um copo, bebe lá um copo. Exatamente. Mas olha, imagina tu estares tipo, naquela fase em que já estou a meter a máscara e que vês o médico a tirar assim um cantilzinho e dar um gol. Shot, sim. Ou dar uma linha de coca. Dar uma linha, exatamente. E o gajo olha para ti e dizer, man, é para parar as mãos de tremer. Sim. Se vão ser 10 horas aqui, preciso estar sharp. Mas olha, então, dentro destes grupos, que quem deu acesso foram outros elementos das forças de segurança, registrou-se algumas coisas. Vou ler algumas das mensagens para se perceber o teor. Há muitas mensagens relativamente a negros e ciganos. É engraçado porque eles na reportagem utilizavam a expressão racializados, que deve ser a expressão mais politicamente correta hoje em dia. Parece-me horrível. Mas que me parece horrível e aliás, é em si mesma, não diria racista, mas a ideia de raça é uma ideia que não vinga na comunidade científica. Sim, se só somos se é a raça humana e não há raça negra, nem espécie, branca, nem a raça, espécie, não é? Sim, mas há quem diga é a espécie humana e a raça humana, que são a mesma coisa. Então, tanto a palavra racismo como racializados tem que deixar de ser utilizado. Sim. Porque ao chamares alguém de racista, estás a reforçar a ideia que existem raças diferentes. Sim. Temos que arranjar outra palavra, percebes? Temos que arranjar outra palavra. Sim, não, isso está estudado cientificamente, que não existe entre os grupos com diferentes cores ou seja, diferenças genéticas suficientes para tu considerares que são raças diferentes, estás a ver nesse sentido? Isso eu não sei também se não é um bocadinho politicamente correto a invadir um bocadinho a ciência. Não sei, porque imagina, um Golden Retriever é igual a um labrador, só tem o pelo mais comprido e no entanto são raças diferentes. E são basicamente iguais. Nem vou comentar porque é uma boa piada e portanto não vou estragar isto com... Não estamos a... Ou seja, quando tu... Não precisas obrigatoriamente de haver uma diferença grande, seja do que for biológica, para ser uma raça diferente. Pelo menos claro, mas eu já ouvi um cientista dizer que existe muitas vezes mais divergência entre indivíduos supostamente da mesma raça, supostamente, ou seja, do que um indivíduo de outra raça com um indivíduo de uma raça diferente. Sem dúvida, sim. Mas tens o elefante africano e o elefante indiano e são raças diferentes, são elefantes, é igual, não é? Um bocadinho maior e tal, tem uma cor um bocadinho mais escura, está bom. Mas então, dentro dessas frases, que eram quase todas para minorias e para políticos, o António Costa é constantemente chamado de Monhé, chumbo no Mamadouba, apela-se à violação de uma jornalista, que eu acho que é a Fernanda Câncio, macacos, seres viscosos, mas não se pode bater nessa merda porque a democracia não deixa. Merda, obviamente, são as minorias étnicas. Isto era 2 balas no peito e uma na cabeça. Procura-se sniper com experiência em políticos. Não sei se haverá muitos desses. Não há, mas olha que eu aí até concordo de alguma forma. Liguem a torneira do gás. Liguem a torneira do gás, que é uma boa alusão ao Holocausto. Sim. Porque já não há muitas pessoas a matar com gás hoje em dia, não é? Sim, e hoje em dia com as placas de indução e os fornos elétricos perde-se um bocadinho, não é? Tu queres abrir o gás e não tens, já não há gás em casa. Ai, se este preto de merda me aparece com C de cedilha, cedilhado pela frente, que também é comum, a ofensa à integridade física normalmente vem associada a erro de ortografia. Sim, não é muito comum. Sim, tu és testemunha disso. Sim, é um padrão claro. Sim, é um padrão claro. E entre o racismo também e os erros. Esta referência era ao Mamadou, era um GNR de Bragança que dizia dou-lhe logo com 9mm. Olho por olho, dizia ele. Enquanto não limparem 1 ou 2 políticos, não fazemos nada, diz um GNR de Santarém, e depois volta a Salazar. Há que dizer que eles depois entretanto fizeram um levantamento de 3.000 e tal posts e chegaram à conclusão que esses posts, ou seja, eram escritos por cerca de 600, mas ou seja, são 600 pessoas que escreveram isto, mas estão em grupos que têm milhares de pessoas que veem isto e que participam destes grupos, portanto podem não alguns que até denunciaram, não é?
Alguns que denunciaram, exatamente. Alguns denunciaram. Então que 56% destes indivíduos revelam afinidade com grupos como o Escudo Identitário, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é um grupo de extrema-direita, o ERGT, que é o antigo PSN, não, PNR, exatamente. Do Pinto Coelho. Exatamente. O mais falado de todos, a figura mais falada, que aparece mais vezes, é o André Ventura, depois é o Salazar, e o terceiro é o Mamadou Ba. Portanto, 2 por apoio e 1 por ódio. Sim. E pronto, basicamente há muito mais. Quem estiver interessado pode ver as reportagens, pode lê-las, estou em vários sítios. Não sei se tens alguma coisa a dizer às mensagens, este tipo de mensagens. Bom, não me surpreende, não me surpreende. Toda a gente sabe que há um grande foco de racismo e de preconceito dentro das forças de polícia. Já é um fenómeno que tem vindo a ser estudado, é um fenómeno transversal a todos os países a todos os países, basicamente, não é? Nos Estados Unidos vês esse viés também, e em todos os países onde há problemas de integração racial, apesar de em Portugal ser menor, há isso. E eu devo dizer que percebo. Eu estava a pensar sobre isso há uns dias quando tive essa reportagem, que é tentar perceber o outro lado. Não esses gajos que vão escrever essas cenas aí, isso aí não percebo. Mas consigo perceber que, como seres humanos, temos o cérebro treinado para detectar padrões e para criar preconceitos, até porque os preconceitos têm uma utilidade evolucional que é salvarem-nos, não é? E evitarmos o perigo. Tu vias uma onça, a onça matava, a próxima onça que aparecesse, tu partias do princípio que aquela onça também te ia matar, apesar de não a conheceres, colocava-la no mesmo saco. Ou vês um sapo azul, partes do princípio que todos os sapos é venenoso, partes do princípio que todos os sapos azuis são venenosos. E é uma ferramenta interessante da evolução. E o que eu pensei foi, imagina que tu és um polícia com pouca formação, em que vive ali numa cena muito de psicologia de grupo, não é? Em que és facilmente influenciável pelas chefias e pelos outros que estão lá há mais tempo, que te queres integrar, que há ali uma cena de camaradagem que é bom, mas por outro lado é mau, porque acaba por ser haver um pensamento coletivo e não individual, e que tu trabalhas como polícia na buraca, por exemplo. Dada a conjuntura social, económica e geográfica da buraca, eu diria que 90% dos criminosos com quem tu vais contactar, ou mais, são negros. Não é? E que é normal que um polícia, nessa zona, crie o preconceito na cabeça e o padrão de que quando vê um negro ter uma atitude, ser suspeito na rua, parta do princípio, por uma questão de probabilidade e da experiência passada, que é mais provável praticar um crime do que quando é um branco. E eu acho que podemos compreender isto, podemos compreender como é que uma pessoa nessa situação passa a ter preconceito com pessoas de determinada etnia ou raça. Eu consigo perceber esse mecanismo que leva aí. E, portanto, eu acho que o problema vem de antes, vem da falta de formação, da falta de sensibilização e deles perceberem que tem que ver com o contexto, porque eu também tive esse percurso, não é? Também tive o percurso, fui assaltado, esmagadora maioria das vezes eu fui assaltado por pessoas negras, mas tive sorte dos meus pais me ensinarem e de também ter alguma sorte, se calhar, genética, de não ser burro, que numa porta, para perceber que aquilo era o contexto económico e social e geográfico e não porque todos os negros são assim, não é? E perceber que se estão ali numa zona e que têm menos oportunidades e que têm menos acompanhamento, se viram para o crime mais facilmente e que, portanto, a balança em termos estatísticos vai ficar desequilibrada face à população que há. E, portanto, eu consigo perceber isso, eu consigo perceber esse mecanismo. Não consigo perceber depois isso, não é? Como é que... Acho que para dares o salto de todos os pretos são assim, todos os pretos fazem merda, e deixaste... Até no teu trabalho eu percebo que tenhas esse preconceito. Eu percebo um polícia que para um carro na buraca, e se forem negros, que ele fique de pé mais atrás do que se forem brancos. Eu consigo perceber esse mecanismo. Mas não os pode tratar de maneira diferente. Pronto, é isso que eu estou a dizer. E tem que perceber que esse mecanismo não tem a ver com a raça, tem a ver com a experiência dele naquela situação onde ele está.
um dos advogados negro de alguns negros que puseram queixas contra a polícia por abuso de autoridade e por agressão, dizia que quando estava no primeiro ano de Direito, foi mandado parar pela polícia e eles disseram, vamos revistar o carro. E ele disse, claro, o senhor tem um mandato de busca, e respondeu-lhe com linguagem técnica. Sim. E ele disse, não preciso porque para mim todos os pretos são suspeitos. É causa provável. Causa provável é probable cause é seres negro. Mas que nem sei se essa probable cause existe em Portugal, na lei portuguesa, sinceramente. Acho que sim. Acho que existe, sim. Mas só esta resposta, eu percebo o que é que tu estás a dizer. E quando tu dizes que compreendes, ou seja, tu dizes que compreendes no sentido de que... Ou seja, porque aquelas pessoas não começaram racistas. E eu tento perceber o fenómeno... Porque acho que... Uma das coisas que dizem, por exemplo, é que muitos dos agentes muitas vezes vêm de meios que não são urbanos para meios urbanos e que não estão habituados a lidar com uma diversidade étnica, por exemplo. E como tu dizes, pouca preparação, o nível cultural é também baixo. Não é? Eu lembro-me de uma vez ir num date com uma miúda que veio do norte, estava cá do norte. O date não era bem um date, aquilo era um café que poderia tornar-se date e já não se tornou. E ela chegou ali ao recio e disse: isto tem imensos pretos. Sim. Mas tipo com um ar que não era constatação só, estás a ver? Sim. E eu percebo, tal como tu dizes, qual é que é o mecanismo que leva as pessoas. Tendo em conta a profissão de polícia, e entendo que a um nível inconsciente se mandas para um carro, depende das circunstâncias, não é? Uma coisa é um carro às 2 da manhã... com 4 pessoas lá dentro e música ou altos berros, que não quer dizer que sejam criminosos. Claro, sim. Não é? Ou que podem ser criminosos e não estar a fazer nenhum crime. Podem ter cometido crimes, mas naquele momento não estão a cometer nenhum crime. Não é? Mas quando tu vês um gajo que, como este estudante de advocacia, que sai do carro, que te responde cortesmente, isso é uma situação totalmente diferente, não é? E o que acontece é, como tu sabes, é que muitas vezes esse instinto de sobrevivência ou de precaução não é justificação para os abusos policiais. Não, seja, claro que não. O que eu estou a dizer é a justificação para haver o preconceito. Sim. Acho que se consegue perceber como é que chega aí, mas depois como é que tu podes ser preconceituoso, mas como é que tu ages consoante esse preconceito. Porque todos nós temos, se tu fores à noite, numa rua escura, e vires 4 gajos mal vestidos na tua direção, ou vires 4 mulheres na tua direção, claro, o teu preconceito, que é baseado numa até estatística, não é? Pois os homens fazem mais coisas, fazem mais crimes violentos, vai-te levar a achar. Se tu vires 4 gajos vestidos à mitra ou 4 gajos vestidos de fato e gravata, tu vais agir de forma diferente. Claro. Ou seja, isso vem do quê? Do padrão que o teu cérebro criou e do preconceito que é muitas vezes baseado em estatísticas. E é um facto que nessas zonas, estatisticamente, o crime que é cometido é às vezes por pessoas de um determinado grupo étnico. Mas isso não quer dizer... Isso até que a gente não é a causa. Tipo, isso é o problema vem de trás, que é essas pessoas não têm acompanhamento. Nós devemos olhar para isso sem ter medo de dizer isso e reconhecendo os dados e olhando para as estatísticas, até como forma de... Então o que é que nós estamos a falhar a estas pessoas para elas terem que se virar para o crime? Não é? Claro que isso depois, olha, essa estatística tem um problema e tu reconheces esses factos, que é os gajos que são racistas mesmo vão dizer, não, aquilo não é falta de acompanhamento, eles são todos assim e não há nada a fazer. Portanto, às vezes é perigoso tu olhares para estas estatísticas e analisar os casos assim muito pragmaticamente, porque dás argumento a esses racistas. Mas acho que se uma pessoa for inteligente consegue pegar nesses factos e tentar perceber qual é o problema, não é? Os sindicalistas que falaram nas reportagens disseram alguns, esses grupos são para extravasar, é um estado de alma, não é uma ação. E a questão é, o estado de alma é uma ação, tu tens quando não és polícia, ou seja, quando a tua profissão não é proteger os cidadãos, que é a primeira, não é? E assegurar um Estado de Direito. Para já, há coisas que eles dizem que constituem crime, ou seja, não vão só contra os estatutos da polícia, constituem crime, não é? E é engraçado que um polícia que está supostamente a combater os criminosos esteja ele também a cometer um crime. Não é? É paradoxal. E como tal, eles podem ser acusados disso, não é? Podem ser processados. Mas eu acho que também começa por aí, da noção que nós temos da polícia que eles próprios têm deles. O polícia não existe para prender o criminoso ou atacar o criminoso. O polícia existe
para defender as pessoas que esse criminoso pode causar dano. Sim. E são coisas totalmente diferentes. Não é? O polícia não está cá para tipo, punir o criminoso. O polícia está cá para, se alguém tiver a assaltar, ele vai defender a pessoa que está a ser assaltada, Exatamente. não vai punir o assaltante. Exatamente. Pronto. Exatamente. Porque depois punir é o sistema tribunal. judicial. Pronto. Sim. E acho que os polícias têm essa noção. E mesmo a população, nós olhamos para a polícia como a autoridade temos que respeitar. Não temos que respeitar. Sim, A autoridade não está lá para ser respeitada, está lá para fazer cumprir a lei, porque essa lei defende a população. Sim. E não está lá para nós que temos respeitinho e fazer o que eles mandam. Eles não são É os nossos chefes. Pelo contrário, eles são nossos trabalhadores. São trabalhadores do Estado, nós pagamos-lhe o ordenado e estão lá para nos servir e proteger. É o que diz a missão. E não para serem respeitados e fazerem o que quiserem. E aquela questão de eles serem um desabafo não cabe. Era como eu estava a dizer há bocado. Pá, da mesma maneira que tu não queres um médico que seja bêbado, ou não queres um psicólogo que se envolva sexualmente com os seus pacientes, não é? Que se aproveite dessa, ou de um padre que se aproveite dessa situação de poder, um polícia não, ou seja, tu não queres um polícia, não queres um gajo com farda a patrulhar com uma pistola, com um cacetete, que tu sabes que tem este tipo de comportamentos. Não, isso não existe. Muito fácil. Não há desculpa porque é um desabafo. Não, então, porquê? Porque há uma série de outros polícios que não têm estes desabafos e vivem sob as mesmas circunstâncias. E que se calhar tiveram um trabalho ainda pior e que sofreram já mais. Não é? E depois há outra coisa que é, porque falam muito, mas são mal pagos e não são reconhecidos, não têm condições. Tudo isso é verdade. Sim, máxima solidariedade, vamos melhorar as condições, até para ter pessoas mais bem formadas, porque um dos problemas é que tu não consegues atrair pessoas com mais formação, não são carreiras provavelmente muito, muito interessantes, mas a questão é, tu tens muitos outros empregos que são mal pagos, que não são reconhecidos, que até são perigosos, e essas pessoas não se põem a abusar do seu poder ou a insultar os outros com epítetos raciais ou misóginos. Yeah. Sim, não é? Tipo, isso não justifica. Tipo, tens imensas pessoas que também têm circunstâncias, infelizmente, precárias e não vão desatar a chamar. Já nem sei o que é que eles diziam, mas, ou seja, e a usar a violência, seja ela verbal ou física. Isto não, ou seja, não faz sentido, não é? Sim, e há aí um problema. O Chris Rock tinha uma piada, uma observação muito boa sobre isso, que era tipo, são só umas maçãs podres, não é? E ele dizia, mas há profissões que não dá para ter maçãs podres. Imagina que tens uma companhia de aviões que diz, a maioria dos nossos pilotos aterra bem o avião. Estás a ver? Mas temos uma ou outra maçã podre. Sim. Não podes, não é? Há profissões em que toda a gente tem que ser... Não quer dizer que não aconteçam erros, não aconteçam excessos, que não haja polícias que estejam sob uma pressão gigante e que não têm historial e de repente há um dia que se passam e cometem uma coisa. Eu também acho que não devem ser crucificados por isso, se o historial é bom e se sempre foram polícias exemplares. Podem ter problemas em casa, podem estar com um esgotamento e de repente extravasam e até têm um acesso mais de violência. Eu acho que deve ser investigado, devem ser punidos, responsabilizados, mas não acho que devem ser... se não têm antecedentes, também... Calma, né? Se até os criminosos cumprem pena e são reabilitados, os polícias também com as circunstâncias emocionais, não é? Porque isso é que há crimes... tem que ser analisado caso a caso. Mas o problema até daqui é que uma maçã podre, neste caso, pode contaminar muito bem o pomar, exatamente por aquela mentalidade de grupo e de camaradagem que acontece. E principalmente quando as maçãs podres são de hierarquias superiores e que contaminam toda a malta jovem que vai para lá. E eu conheço muitos casos disso. Eu conheço malta que entrou para a polícia e que não tinha esses tiques de abuso de autoridade e de racismo e que muito rapidamente ficaram. E não foi por culpa dos negros que lhe chamavam nomes ou não, foi muito por culpa dos superiores que os incentivavam a isso. Sim. Mas é engraçado porque alguns dos polícias, por estranho que pareça, alguns destes polícias que se calhar têm situações um bocado precárias nos bairros onde vivem, nas condições que têm, se calhar estão mais próximos daqueles que acusam do que julgam. Ou seja, também eles são vítimas, sim, ou seja, de negligência. De negligência ou do Estado do Direito não funcionar como devia, e isso deveria suscitar se calhar mais solidariedade do que aquelas pessoas, do que revolta ou ódio contra elas, não é? Isso é das contradições disto. Sim, revêem-se mais num personagem que vem de classe média alta e que estudou em colégiozinhos e estudou Direito, não é? Que tem muito menos a ver com eles do que tem se calhar o gajo que teve poucas oportunidades
e que... Claro que mas eu também acho que isso acontece, também há esse outro fator, que é tipo, eu também tive poucas oportunidades e escolhi ir para a polícia em vez de escolher ir para criminoso. Portanto, eles também podiam ter essa escolha. Eles é que escolheram ir para o crime. Repara uma coisa, mas é que tu aqui estás constantemente a falar em criminosos e o que nós estamos a falar é pessoas que não são criminosas e que são tratadas assim. Claro, sim. Ou seja... Sim, mas eu estou a dizer, na cabeça deles são criminosos. Que são todos iguais. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O Mamadou Ba não é criminoso. Sim. Tu podes não gostar do gajo, não gostares do que ele diz, não sei o quê. Não é um criminoso. Sim. E, no entanto, é ameaçado de morte. Não é? Pá, sim. Agora, tem um bocadinho de culpa. De ser ameaçado de morte não tem, desculpa lá. Não tem. Isso não concordo. Não concordo. Eu posso discordar de milhares de coisas, posso discordar do que ele diz. Em nenhum momento me passaria pela cabeça ele estava bem, era com um sobretudo de pinho. Claro, sim, mas aí imagina, vão da mesma fazer maneira ameaça a ele mesmo, também deve receber muitas pessoalmente. Está farto de receber, não é? Está farto de receber. Ele é um facto que ele também semeia, ou seja, ele quando fala da polícia e destes casos, ele não fala assim como nós. De, olha, há uns casos neste universo e são negligência. Ele não fala disso, ele diz a merda da polícia, calhar, os polícias isto. Agora, também Guilherme. vem a experiência dele, lá está. Claro. Sempre foi tratado por polícias. Sim. E é esse o outro lado que eu ia dizer, que eu conheço muitos negros e que andavam comigo na escola e que moravam na Cova da Moura, que eram constantemente maltratados pela polícia e abusados pela polícia. E já aqui contei que a polícia entrava na Cova da Moura a chamar macacos e pretos de merda pelo alto-falante do carro, ainda antes de haver telemóveis a filmar. E, portanto, se depois se eles são preconceituosos contra todos os negros, não se podem queixar dos negros serem preconceituosos contra todos os polícias, quando todas as experiências que eles têm com polícias, a maioria das experiências que eles têm com polícias não é agradável. Repara uma coisa, eu sei que o Mamadou Ba gera muita antipatia entre muitos brancos, até alguns que não são a favor, que não são chegófilos ou o que seja. No entanto, para pormos os pontos nos is, o Mamadou Ba, que pode dizer, acho que ele disse que bofe a merda, o que seja. Sim. Em nenhum momento, claro que não. Ele disse, eu agarro na minha 9mm e faço... Sim. Mas pensou, provavelmente pensou. Estás a ver? Agora, vai uma diferença entre pensar e dizer publicamente, não é? O que eu estou a dizer é que percebo mais o ódio contra o Mamadou do que percebo contra um gajo que vai a conduzir para ir para o seu trabalho e que não fez nada de mal e é só negro. Claro, mas o Mamadou é o expoente do ódio ou do distrato que vai desde o Mamadou até o gajo que vai para o seu trabalho no carro, não é? E que dizem que quer refrescar-te o carro. Que o ódio normalmente gera ódio. E não estou a dizer que a culpa é dele, obviamente que não, e nem que merece ser ameaçado ou coisa. A verdade é que nunca foi, né? Nunca foi agredido, né? nunca foi não, nada. Ameaçado já foi. Ameaçado, sim, ameaçado já, até tipo, com câmaras na cara dele. Há um episódio do gajo perto do Saldanha em que os gajos a filmá-lo e tipo, a assediá-lo. E acho isso horrível, obviamente, mesmo que tu não gostes do que ele diz, porque ele também está numa sociedade democrata com liberdade de expressão, sendo que essa liberdade de expressão tem um limite quando tu incentivas ao ódio e ao racismo, como esses polícias estão aí a fazer. Não é? Então é aquilo que nós estamos a falar, que eu posso entender a pressão, a falta de condições, mas isso não é nenhuma justificativa, especialmente quando as polícias, porque a grande maioria dos polícias não age dessa maneira, nem deveria agir, não é? Sim. Agora, o que é que... Mas acho que o foco deve ser aí. O foco deve ser... Mas o que é perigo? Já, isto é suscetível de ser falado porque é uma força policial. E como nós sabemos, eu prefiro sempre, às vezes, pecar por excesso de zelo do que por laxismo, de estar-me a cagar. Como nós sabemos, vários movimentos extremistas andaram, ao longo da história, de mãos dadas com ou militares ou forças policiais. Sim. Foi assim, várias na ditadura na Argentina, já nem vou lá atrás. É a carreira típica do nazi, não é? O gajo que tenha filiações nazis, por norma, e o que é que acontece? As carreiras prediletas. Muita gente ligada aqui, como nós falámos aqui, a apoio, a manifestar o seu apoio por estes. E há um aproveitamento especialmente destes partidos, não é? Porque é um escape fácil para os populistas. Sabem que há um descontentamento, não é? Sabem que um certo discurso vai atrair votos destas pessoas, não é? E depois não atrai só votos destas pessoas, de alguns polícias, mas de pessoas que não são polícias, mas que fazem parte da trincheira que os polícias têm sempre razão, não é? E que acham, sim, é aquilo que tu disseste há bocado, que a polícia não existe para punir. Mas há muita gente, mas mesmo muita gente, que acha que a polícia devia
bater feio, Claro, sim. devia dar-lhe forte e feio, não é? Sim, E devia substituir os tribunais. Vai para a esquadra e leva uma. Sim, e acham leva uma carga de que porrada. se tu, como na altura aquela mulher negra que Sim. mordeu o polícia e que depois apareceu com a cara toda arrebentada. E eu acho que o polícia tem que usar a violência em algumas situações. Se a vida dele estiver em perigo, Claro. se há alguém que é procurado e tem que ser preso e está a resistir-se, cara, tem que levar uns bananos para lhe meter as algemas. Mas a partir do momento que tem as algemas e está controlada a situação, não lhe podem bater. Mesmo que a pessoa lhe tenha mordido e feito o pior. Não podem. Simplesmente não podem fazer isso. E ali foi o que aconteceu, não é? Ela acho que lhes mordeu, merecia levar uns bananos. Claro que provavelmente merecia levar uns bananos. Mas a polícia não lhe pode dar uns bananos depois dela já estar na esquadra. E havia muita gente que achava que era justificável, porque acha que a polícia deve castigar. Como ela se portou mal, a polícia deve castigar. E a polícia não está cá para isso. Não é? Há Mas uma coisa engraçada é que o André Ventura não faz com os polícias o que faz com as minorias, que é tomar a parte pelo todo, não é? Ou seja, quando é os polícias é tipo, isto é só umas maçãs podres, isto não representa a força policial. Mas quando é uma minoria que tem uma subminoria que é criminosa, ele não diz isso. Não diz, isto é só uma pequena população dos imigrantes que realmente não vem para cá viver do Estado. A maioria contribui muito para o Estado. Ele não faz a dissonância cognitiva para um lado e para o outro. E muitas vezes também da parte da esquerda isso também acontece. Claro, não é? Que também demonizam os polícias todos. E é engraçado ele não ter... Aliás, esse aproveitamento, por isso é que eu me lembrei, que é, ele não vem dizer, ele e quem é desses partidos, não vem dizer, tipo, isto é realmente terrível para a nossa... Se calhar até vem, depende de como tiver-se para o vento da opinião pública, mas vem dizer, tipo, isto é terrível, não pode acontecer isto nas forças policiais, tem que haver mais responsabilização, mais condições, mas mais condições também tem que haver mais responsabilização. Claro. E ele nunca diz isto, mas sobra para o lado. É a tal questão que é, por enquanto... é apenas um aproveitamento político, ou seja, é alguém, como tu disseste agora, que sabe que pode, que sabe que vai colher apoios tanto na polícia como fora da polícia e que portanto está ali, é um oportunista, não é? Alguns polícias veem nele, não é por acaso que ele é o mais falado à frente do Salazar, não é? Sim. Agora, veem nele uma espécie de um líder, o arauto que vai salvá-los, que vai salvar a eles e ao país da indignidade. Por enquanto é isso. Mas quando as coisas dão para o torto, tu teres um partido mais radical com ideias que vão contra a democracia, porque aliás o Ventura quer fundar uma nova república, não é? Sim. Até fazer parte do governo e estar lá contente. Teres pessoas com armas do teu lado não é uma coisa que auspicie paz. Também é pistolitas e nem tem dinheiro para as balas. Também a verdade é essa. Mas aqui não devíamos estar, se calhar, a discutir mais o porque é que isso acontece. Sim, claro que sim. Não é? Ou seja, claro. Para os polícias estarem todos descontentes e se reverem numa personagem como o André Ventura diz, sim, muitos deles, porque acho que os simpatizantes do Chega são muito dentro da polícia. Sim, são muito mais se do fosse que só a os polícia 600. que votasse, o Chega tinha maioria absoluta. Claramente. E tanto quando eu fui prestar declarações à polícia por ser processado por deputados do Chega, pensei, vai ser giro, né? De certeza. E não, os gajos não eram claramente do Chega, e foi fixe ver isso. Quer dizer, até podiam ser, mas ser membros com bom senso, não é? Gostar do Chega, mas ter algum bom senso que também há. Mas o que é que eu ia dizer? Que é o único partido que fala da polícia, não é? E que se mostra, claro que é uma questão de votos e uma questão populista, mas é o único partido oportunista, sim. É oportunista que se põe do lado do polícia. E se nós aqui reconhecemos que os polícias deviam ser mais bem pagos, ter melhor formação, isso tudo, e nunca tiveram ao longo destes anos todos, a culpa disto estar a acontecer, não é? Lá está, não é do Chega do André Ventura, é dos outros partidos todos que tiveram e governos sucessivos que, pelos vistos, negligenciaram as forças de segurança, não é? E que os deixaram insatisfeitos ao ponto de eles se reverem num gajo com aquele discurso. É verdade. Agora só uma nota mais. Porque tu não vês os outros curiosa partidos aqui. a dizer isso, não é? Os outros partidos podiam agarrar nisso e dizer: Sim. tem razão.
têm coisas. Claro. Têm, Claro. mas também, olha, têm que ser mais responsabilizados, mais fiscalizados e sim, se nós gostávamos que as condições melhorassem. Tem toda... Eu, E por agarrar acaso, essa bandeira. acho que recentemente, posso estar enganado, mas acho que recentemente devia ter verificado isso. Houve, por exemplo, aumentos salariais na polícia e houve algumas coisas que mudaram. Nunca serão suficientes, não é? Porque nunca são. Sim, nunca são. Sim. Mas sim, ou seja, Toda a gente se queixa também. Eu não acho há que nenhuma todos... profissão que esteja satisfeita. Claro. Não há eu acho é ninguém. que deviam, até por uma questão de estratégia política e de propaganda, deviam roubar espaço mediático aos Venturas de Vida e dizer: não, nós também apoiamos os polícias. Sim, Nós também apoiamos, nós também queremos que eles saibam, ou seja, aparecer mais a dizer isso, aparecer mais a dizer: não, mas nós também achamos que os polícias deviam ganhar mais e deviam ter mais condições e que não deviam. Mas depois ia lá a resposta: mas você, então porquê é que não ganham? Você já teve no PS ou o PSD vem dizer isso, claro. não é? Então, mas vocês estiveram lá, porque é que não fizeram nada? Por isso é que o Ventura tem essa vantagem que é nunca lá ter estado ainda. Sim. E pode mandar bitites. Quando a partir do momento estiver lá e não fizer nada, perde toda essa aura, essa mística. Mas há uma coisa que é engraçado, que só para terminar, que estava a pensar nisso, que é estes polícias, os mais radicais e que ameaçam com armas e não sei o quê, têm muito a questão de uma certa virilidade, não é? São gajos, não sei o quê, eu vou e mato e dar-lhe 2 tiros. No entanto, mas depois justificam-se, a justificação é: isto é muita pressão, eles não aguentam. Então são tão fortes, não é? Se calhar não precisam de extravasar tanto, aguentam só, forte e firme, não é? Aguentar, não é? O strong silent type, não é? Sim. Não precisavam de ir guinchar para as redes sociais isto e aquilo, não é? Sim. Eu achei curioso isso, não é? Esta mais uma contradição. Mas olha, sim, até porque é contraditório, não é? Tu tens tanto ódio dentro de ti e depois isto estou com uma depressão. Sou muito forte para matar, mas já estou com uma depressão. Mas não aguento que eles chamam-me nomes. Eles chamam as pessoas racializadas chamam-me nomes e chamam-me porcos. Vejam lá, chamam-me porcos. Quer dizer, eu chamo-lhes todos os nomes imaginários, eles chamam-me porcos e eu fico ofendido. Eu que tomo banho todos os dias. Lavo a minha farda. Muito bem. Se já são ouvintes há algum tempo, se gostam do que ouvem agora de 15 em 15 dias, se querem mais de nós, inclusive talvez até um pouco de nudez, tornem-se patronos. É uma comunidade engraçada, interessante, organiza várias festas sexuais, vocês não sabem, mas os patronos sabem disso, não é? Sim. Eu não sei se por acaso temos algum polícia ouvinte ou não. Se tiver ouvinte, certamente, patrono. É mesmo assim, acho que sim, acho que já recebemos mensagens. Sim. E a partir do momento que temos um mexicano, temos tudo. Sim, percebes? temos tudo, exatamente. O que é que as pessoas que querem ser patronos devem e podem fazer, Guilherme Duarte? Então vão a patreon.com/sem-barbas na língua e subscrevem uma das modalidades, relembrando que a subscrição anual tem 15% de desconto. E uma coisa que eu gostava de fazer também, além de eu, quando abrir as bilheteiras das novas datas, vou pôr lá primeiro, não será muito tempo de antecedência, mas pronto, assim os melhores lugares, quem é patrono consegue-os. Vou também meter, se calhar, eu tenho o vinil do Gandim, que está apenas à venda no final dos espetáculos. Vou, se calhar, colocar alguns à venda para patronos. E também acho que vou fazer um sorteio de um vinil ou 2 vinis de Gandim pelos patronos. Da primeira ronda para o Natal. Sim, da primeira ronda de espetáculos já tinhas sorteado bilhetes. Sim, oferecemos bilhetes, eu livros. Ainda a semana passada, por brincadeira, perguntei se alguém conseguia identificar uma citação e tivemos um ouvinte que acertou e vou-lhe mandar um livro também. Agora pelo Natal também vou oferecer alguns livros. E não somos o Qatar para esbanjarmos dinheiro, mas gostamos de mimar pequenos mimos aos nossos ouvintes de vez em quando. E agora sempre o Natal é sempre uma boa altura. Se quiserem, por exemplo, dar de presente a alguém, podem dar uma subscrição do Sem Barbas na Língua anual. Por exemplo, anual. É isso. E depois nós, se calhar no início de dezembro, que é quando renova a mensalidade dos patronos e sabemos os patronos todos que estão, que ainda se mantêm, e os novos que chegaram, fazemos esse sorteio, se calhar, de um livro ou 2 e 1 ou 2 vinis para prendas de Natal. Portanto, olha, queria só deixar então. Imagina, um em 1100, né? A probabilidade é uma probabilidade é maior do que cair de avião.
percebes? Também podíamos organizar lutas na lama e tipo, quem ganhasse ganhava os nossos livros e pode ser, e os mas discos. poderia ser só para uma questão de para favorecermos as mulheres, estão sempre a ser tão discriminadas, dávamos só essa oportunidade às mulheres. Exatamente. Sim. Como sugestões, sugiro o novo livro do António Lobo Antunes. Já não li há muito tempo, há uns 10 anos. Foi um autor super importante para eu me tornar escritor. Há quem diga que ele está sempre a escrever o mesmo livro, mas se ele escrevesse só este livro na sua vida, já era uma obra magistral. É de facto um autor com uma voz única. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entrar na voz dele, mas uma vez que entras é tipo música, é tipo como... e é muito... é realmente um gajo que se ergue acima da média. E não tenho mais nada, não tenho visto assim muitas coisas, tenho andado a trabalhar muito. Pois, também não. Saiu a terceira temporada do Dead to Me, foi uma série que eu gostei muito, da primeira e segunda temporada, uma série thriller cómico, está muito bem escrita. E acho que já saiu também a nova série 1899, que é dos gajos que fizeram o Dark, aquela série alemã. Sim, acho que já estreou no Netflix. Acho que é assim um grande mindfuck também. Estreou também uma série, a segunda temporada de uma série que eu gostei imenso, que estreou durante a pandemia, chamada White Lotus, que era toda passada num resort no Havaí. Eles pegaram no mesmo conceito, com novas personagens, acho que só uma personagem igual, e fizeram a mesma coisa, mas na Sicília. Acho que é e é assim um drama / comédia negra muito interessante. Eu gostei imenso. Ganhou imensos prémios nos Emmys, e estou curioso para ver a segunda temporada também. Já viste o Severance? Não, mas já ouvi dizer muito bem. Pois, muita gente diz bem. E eu gostei imenso. É completamente diferente. Aliás, sugeri na altura a outra série que o Ben Stiller realizou, que é Escape at Dannemora, que é baseada numa história real de uma fuga de prisão. Uma série, eu adorei a série com o Benício Del Toro. Está muito bem filmado, eu acho aquilo muito bem. Mas este registro é completamente diferente, porque este era realista, era baseado numa história verdadeira, e isto é assim uma coisa meio de ficção científica. Sim, meio distopia. Yeah. Dizem que está muito giro, já muita gente me aconselhou. E a premissa agrada-me, vou ver. Vi um filme que andava para ver há muito tempo, que se chama Under the Skin, com a Scarlett Johansson. E queria só dizer, para não verem, pronto, é só isso. Imagina, aquilo não é um filme. Depois aquilo é da extraterrestre, que ela é uma extraterrestre. É, sim. Eu deixei esse filme, não deixei esse filme nem a meio, sim. Pois aquilo quando as merdas não são muito boas, o que é que as pessoas dizem? Isto não é bem um filme, é uma experiência. Não é? Quando vais a um restaurante que é um bocado... isto é uma experiência. Também estou num museu na secção de... Aquilo não tem plot, eu percebo, depois fui ler algumas coisas, percebo a cena não é interessante. Pode ser uma experiência, não é giro, não é interessante. É uma merda. Tem uma As outra coisas quando são interessantes são detalhes. cativantes. Imagina, tu podes ter outra linguagem. Tens filmes com uma linguagem muito diferente. Eu há pouco tempo fui ver um filme, até falei aqui, que é o Sundown, um filme com o Timothy Roth. Timothy Roth, não é? Tim Roth, desculpa. E a estrutura narrativa é diferente e não sei o quê, mas é cativante. Pode ser diferente, pode ser outra linguagem, mas tem que ser cativante. Não é? Sim, isto podia ser, se fosse uma curta de 20 minutos, se calhar era fixe. Sim. Mas pronto, e aparece a Scarlett Johansson toda nua, percebes? Ou seja, nem nem a assim, que minuto é que isso aparece? Aparecem vários, aparece logo no início, depois aparece outra vez assim em mais detalhe. E nem isso me cativou. Percebes? Nem isso me cativou. Então, isso diz portanto, muito. Coisa. Pronto, percebo. Mas, por exemplo, a cena, o Man, que eu já aqui recomendei, do Alex Garland, também é assim meio metafórico e surrealista, mas é fixe, cativa, está com uma tensão gira e eu gostei bem. Olha, também está cheio de metáforas. Alex, mas... Falar do Alex Garland, o Ex Machina está disponível agora na HBO. Acho que é um filme que eu vou rever. Já vi para aí 3 vezes. Ou 4. Gosto Aquela cena da dança está muito fixe. Lembras-te de uma cena de dança? Sim, com outra boneca. Sim, né? com outra, exatamente, está muito fixe. Gosto muito, é dos meus filmes favoritos. Gosto mesmo muito. Muito bem. Um grande abraço, até daqui a 15 dias para quem não é patrono. É isso, até à próxima.